Bom dia, bom dia. Estou com a missão aqui, né, porque eu tenho um voo daqui a pouco. E aí, como eu gosto muito de vocês, eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou fazer uma palestra que, na verdade, eu só faço esse conteúdo em company, né? E aí eu vou abrir a caixa de Pandora do que a gente faz, do que a gente está fazendo. Então, tanto eu vou mostrar o que é esse modelo, então é bem resposta do quê, como eu vou mostrar um caso prático disso acontecendo no Nordeste. Beleza? Então a gente vai sair muito do conceitual e vai muito para a prática, beleza? E obviamente se vocês quiserem parar em qualquer momento aí para me perguntar, estejam à vontade, beleza? Vamos ver aqui. Só para começar, né? Quando a gente está falando de transformação digital, né? O que a gente vê muito no mercado é que as empresas continuam a digitalizar, né? E aí a gente continua a tentar utilizar tecnologia só para impactar os negócios, né? Mas a gente está esquecendo das pessoas. E aí o que a gente percebeu disso, né? Tem algumas coisas de utilizar meios digital, utilizar criatividade e tal. E a gente começou a entender que mais do que usar essas abordagens, como o próprio Gabriel falou, não é? A gente precisa trazer as pessoas para o centro, né? E aí eu trouxe aqui essa ideia e propus para o PMI para a gente mostrar como é que a gente tem visto esses modelos, né? Quando a gente está falando disso, né, a leitura da agenda de agilidade, todo mundo estava conversando com o Rodrigão aí, que vai dar uma palestra para vocês sobre Lean Kanban, né? E aí a gente falava, eu e o Rodrigão, pô, mas isso daí lá na administração e lá na época da gente entregando a idade era coisas de OIM, né? Então quando a gente estuda seriamente sobre o que a gente está fazendo, pouco a gente está fazendo de coisas atuais de gestão, né? Então como é que a gente tem feito isso? Por isso que a gente tem focado em trazer transformação cultural, não é? Porque no final do dia é isso, as pessoas têm que trabalhar de modelos diferentes. E o que a gente entendeu de agilidade, né? Não tem nada a ver com ágil, certo, pessoal? A gente entendeu duas coisas, né? A gente tem que ter competitividade, né? Quando eu fico muito feliz como brasileiro e nordestino, vejo uma estrutura dessa, que eu acho que vocês têm que se apropriar, né? Cadê Rabelo aí saiu, né? Mas ontem eu tive um papo com ele, eu acho que a Unity só fez um passo, né? O outro passo é a gente fazer esses espaços aqui de compartilhamento, porque a gente é competitivo, pessoal, não é? A gente é muito competitivo, agora a gente tem que parar com esse espírito de rato, e isso tem a ver com agilidade. Segundo ponto quando a gente está falando de inovação aberta, a gente está falando de fazer isso que eu estou fazendo com vocês, de compartilhar o que a gente está fazendo. E eu estou sendo zero romântico. Por que eu tenho que compartilhar o que a gente está fazendo? Porque se algum de vocês, pelo menos, fizer algo parecido, vai minimamente forçar a tentar que eu faça melhor em outra vez. E assim a gente consegue fazer transformação. E quando a gente está falando de inovação aberta, a gente está olhando mais do que produtos e serviços inovadores, né? A gente tem que tentar também trazer essa questão com menor tempo e custo. E o que a gente tem entendido desse modelo de inovação, certo, pessoal? Não é nada de inventar algo novo, ó. É tentar melhorar resultados de forma original e trazer experiência inusitada. E a gente fica muito querendo inventar, querendo colocar coisas com drone e tal. Esquece, não é o modelo que a gente tem visto por aí. E aí eu tenho uma série de atores, ó, ninguém faz isso junto. Ó. Ou a quantidade de pessoas e de instituições para a gente fazer uma inovação, né? Ó. Eu tenho vocês, comunidade, eu tenho startups, eu tenho instituições de ensino, eu tenho habitats como esse, né? Ó. Eu tenho mentorias, né? Programas de mentorias, eu faço muito programas de mentoria aberta, como o Inovativa, como o Innovation do MIT, com o pessoal da Harvard, entendeu? Instituições de apoio, instituições de fomento, pesquisa, governo, prestador de serviço, grandes empresas e investidores anjos. Isso é um pouco que eu estou falando de ecossistema de inovação. Algum de vocês está em algum desses itens ou não? Tem algum investidor anjo aí? Tem alguém de startup? Não? Tem alguém de onde? Comunidade? Tu levantou a mão aí. Prestadores? Tem alguém do governo? Não? Olha a quantidade de pessoas. Tem alguém aí que está me ouvindo, né? Porque ninguém está... certo? Quando a gente está falando dessa questão dos atores, ó, o que a gente vê personificando no Brasil? Ó? Aqui é um mapa simplório, né, de um ecossistema de startup. Ó. Eu tenho investidores globais, eu tenho algumas aceleradoras de negócio, né? Eu tenho fundos de venture capital, certo? E eu tenho áreas de network. Ó. E isso não adianta vocês olharem, isso hoje já está desatualizado, porque, por exemplo, Danielzinho, eu não tenho o Innovation Center daqui, entendeu? Porque eu não sabia, entendeu? Então,
Então as coisas estão acontecendo muito bacana e eu vou mostrar um exemplo de um Innovation Center e como é que ele está operando com a ajuda desse modelo que a gente está fazendo do Project Labs. Quando a gente continua a evoluir por isso, acho que eu vou para esse lado. Técnica aí, pessoal da TI. Quando a gente está falando de startups, esse é um cenário, por exemplo, a gente está fazendo agora um projeto num banco, né, um banco de varejo médio, mas médio para banco, né, o banco fatura muito, né, lançou a IPO agora, eles com valuation de 2,5 bi. Esse cenário de startup, por exemplo, nesse cenário de fintech, que era o que eles tinham, se você olhar as fintechs mapeadas no Brasil, de 2015 para cá, né, no primeiro mapeamento, Rodrigão, em 2015, tinham 50 fintechs. No mapeamento de 2019, tem 650. 650 fintechs que estão incomodando os bancos. E ainda tem mercado para isso, pessoal. E ainda tem mercado para isso. E os bancos ainda não estão incomodados, né? A leitura da gente sobre startups, certo, pessoal? Tem muito a ver com essa questão de ter escala e ser um modelo repetitivo. E, às vezes, eles têm base tecnológica. Não quer dizer que toda startup tem TI, não. Beleza? Startup, eu tenho que resolver isso, eu tenho que tentar escalar modelos de negócio. Quando a gente está trazendo isso para as empresas, né, dando um contexto agora e descendo, aí, tangibilizando para vocês, essa professora, ela disse que se a gente investir em inovação, ó, e ela falou aqui, ó, há mais de 10 anos atrás, né, a gente tem incremento de 5% de lucro líquido. A gente está falando de ganhar dinheiro, né? E quando a gente consegue transformar isso, o que é a dificuldade da gente fazer esses modelos? É que um modelo que a gente vai fazer, por exemplo, o Banese, é diferente do modelo que a gente fez para a Caixa, é diferente do modelo que a gente fez para a Tecban. Então, cada modelo é um modelo. Então, a gente tem uma dificuldade de customização, né? E aí, obviamente, a gente brinca que é um Lego. Então, existem várias formas de fazer o que a gente tem proposto a fazer e o que a gente tem pesquisado sobre isso, né? E aí tem um caminho, ó. Quem estiver anotando aí, vai colocando. Primeiro, eu tenho que compreender e planejar. Não é sair fazendo, pessoal. As pessoas confundem, às vezes, agilidade com vamos fazer as coisas de forma rápida. Não tem nada a ver com isso, não é? Então, para figuraça, né? Competir é difícil com ela. Para a primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender e planejar. Segunda coisa, aprender fazendo. Ah, eu quero ver como foi que o fulano fez. Não, cara, vai lá e faz. Depois tu vê como tu aprendeu e vai lá e testa, certo? Então, o modelo que a gente tem testado é isso. E aí a gente chegou nesse modelo aí conceitual, que a gente só colocou o nome e eu vou apresentar eles operacionalmente como é que funciona, né? Que a gente chamou de Project Labs, que não tem nada a ver com gestão de projetos, beleza, pessoal? É só a forma que a gente vê os projetos de transformação, como um projeto. Então ele tem literalmente início, meio e fim. E tem ciclos contínuos, né? Obviamente, de melhoria, né, Rodrigão? E aí, por que a gente tem visto isso, ó? Quando a gente está olhando o ecossistema de um Project Labs, só para explicar a vocês, ele geralmente está vinculado a uma organização ou um pool de organizações. E aí eu tenho, ó, o Labs em si, eu tenho investidores anjos, eu tenho redes de startups, eu tenho Venture Capital, né? Eu tenho instituições de tecnologia e tenho rede de executivos para cada lab desse, ó. O que a gente tem visto? Sempre a gente fala um modelo de gestão, né? Por exemplo, aqui eu só botei conceitualmente, a gente tem ou pool de clientes, né? Ou um cliente específico. Por exemplo, vamos fazer um negócio com o Banese. Cara, o Banese com, às vezes, um time da Framework, depois vocês pilotam. Não é eternamente. Às vezes a gente vai até sempre trabalhar com os clientes não, mas eu não quero a Framework o resto da vida aqui. Eu disse, nem a gente. A gente está finalizando o projeto agora, que é um projeto que eu vou mostrar a vocês de 15 meses, que aí quando a gente for entregar agora, o cara, não, a gente queria continuar. Não, a gente não vai continuar. Você tem que ter um novo desafio para a gente. Esse projeto está entregue. Certo? Mostrar para vocês aqui conceitualmente, ó, como é que a gente pensa em estrutura sobre isso. Ó. Por isso que eu disse que é caixa de Pandora, é bem step by step. Ó. A gente tem um time operacional, a gente tem um corpo técnico e tem redes, geralmente para montar esse modelo, certo? E o que a gente tem visto? Ó? Primeira coisa, a gente chamou isso de ciclo de impulsionamento. Lembra lá da primeira etapa que é entender? Qual o primeiro desafio que a empresa tem? Vamos fazer uma jornada de 6 meses e entender que resultados a gente consegue entregar para essa empresa, né? E aí a gente vai construir essas dores com projetos trazendo inovação e, obviamente, trabalhando insanamente para entregar isso. No segundo ponto, ó, o que a gente tem visto?
Deixa eu tentar ficar aqui que não... Isso é um modelo de operação, ó, bem modelo operacional. Eu disse que era caixa de Pandora mesmo. Como é que funciona um funil? A gente mapeia e entende dentro dos clientes como é que eles estão passando por desafios, e aí são desafios operacionais, são desafios culturais, etc. E a gente vai, às vezes, entender no mercado se existe startups para isso, ou se existe alguém pesquisando sobre isso. Porque, às vezes, quando a gente vai na academia, as pessoas estão desenvolvendo um produto que ele não tem aplicabilidade nas organizações. Mas, se eu der abertura e adaptabilidade, eu consigo levar a transformação para as organizações. Então, é um modelo que a gente tem praticado isso. E a gente vai para ciclos de resultado de 6 meses. Então, geralmente, a gente faz uma jornada de 18 meses com 3 ciclos de aprendizado. Certo? E a cada ciclo de aprendizado, a gente constrói um framework de gestão. Então, sai um modelo de trabalho. E aí vamos fazer, a gente pode fazer aplicação e recebimento de negócio. A gente vai elaborar, por exemplo, fazer aí roadmap, OKR, né, usar o próprio Project Think, gestão ágil, o que for, para a gente poder tentar entregar esse resultado. Não é? O que é que a gente faz antes do impulsionamento? A gente vai fazer, e tem uma tendência, eu estava conversando com o Massari, essa questão da gente ter essa parte de entendimento para as organizações, às vezes elas não querem isso. Cara, eu já quero que tu me dê um teu produto. É como a gente diz, as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre, né? E aí, quando a gente está falando de projetos de transformação, pessoal, eles são dolorosos. As coisas vão transformar. A gente estava com a galera da Gerdau e o CEO falando assim, a Gerdau tem alguém da Gerdau aqui ou não, por acaso? A Gerdau tem 150 anos, né? Eles estão passando por um processo de transformação e eles mudaram 40% do corpo de gestores dele. E sabe quem é que tinha mais resistência à mudança? Eram as pessoas mais novas ou as pessoas mais velhas? Quem é que vocês acham? Mais novas, pessoal. Entendeu? Porque as mais velhas tinham mentes jovens. Sacou? Não tem nada a ver com a idade. Continuando aqui, só para dar o exemplo aqui dessas questões. Opa. E aí a gente vai realizando alguns modelos de capacitação, com algumas temáticas e tal. Deixa eu tentar passar aqui para me apresentar um modelo já operacional. Dentro de estruturação de um Labs, o que a gente tem percebido? E aqui, por exemplo, pode ser um modelo desse Lab. Eu estou fazendo um evento de conexão aberta, né? Estou fazendo um evento de conexão aberta para a gente compartilhar conteúdo. Eu posso fazer eventos, meetups, né, para compartilhar as dores, por exemplo, do Sebrae, né, e aí aprender com outras organizações. Eu tenho quantas empresas aqui? Né, e aí tem uma questão de maturidade. Né? Porque, por exemplo, como é o teu nome que eu esqueci? Dora. A Dora compartilhar dores para a gente, né? A Dora vai compartilhar dores para a gente e a gente precisa ter a maturidade para receber como a Dora vai compartilhar essas dores, né? E aí eu vou mostrar um exemplo prático de como isso está funcionando, beleza? E aí convido vocês, quando vocês estiverem lá, a acessar esse modelo, né? Há cerca de 15 meses atrás, uma hold de Fortaleza procurou a gente para a gente montar o que a gente chamou de uma Venture Builder. Uma das empresas dessa hold é uma rede de farmácia que talvez exista aqui, né? Algumas. A rede Pague Menos, né? Existem algumas, né? Eu vi várias. Né? Então, eles estavam num processo de tentar entender o acesso à transformação e tentar olhar startups. Né? E a gente estruturou esse modelo. Então, aqui é como é que eles estão operando, pessoal. Certo? E o nome desse modelo é Nina. Né? Hoje eles têm uma estrutura, vou mostrar para vocês lá, de 800 metros quadrados, parecido com isso. Né? E como é que a gente pensou esse modelo, deles trabalhar esse modelo de Project Labs. De onde é que vem Nina? Né? Vem desse acrônimo, ó, Núcleo de Novos Negócios Aplicados. Mas também vem para fazer uma alusão à mulher, a cuidador. Então a gente vai pensando nos mínimos detalhes do que tem que ser feito isso. E aqui é só texto aqui para dar contexto, né? Mas qual é a missão essencial do Nina? Resolver problemas de pessoas por meio de inovação e novos negócios. Resolver problema de pessoas, não é dos negócios. Então o Rodrigão é o vice-presidente lá de uma das empresas que está no Nina, ele é que está com problema, não necessariamente a empresa que ele está representando.
Sacou? E aí, se eu resolvo um problema do Rodrigo, obviamente o Rodrigo tem um problema de negócio. E aí eu consigo levar a transformação cultural. Como é que a gente tem operado? Em algumas verticais de negócio. Lá, por exemplo, a gente está atrás de negócios em retail, supply chain, IoT, fintechs e health. Quem é que está por trás desses negócios? Né? Por que a gente está atrás desse negócio? Porque tem essas empresas por trás. Ó. A PagMenos está olhando transformação em varejo. A Lauto, que é um operador logístico, não sei se vocês conhecem, eles operam o Brasil todo. Né? A Service trabalha segurança. A Parallax, que é um dos maiores fundos de fintechs, né, do Brasil, está querendo sair de Fortaleza, de São Paulo, porque ela disse que São Paulo já é oceano vermelho de investimento. Sacou como o mercado está rápido? Ó? Eles estão querendo vir olhar e investir no Nordeste, pessoal. Eles estão querendo fomentar, tudo bom? Eles estão querendo fomentar investimentos aqui no Nordeste. Entre uma startup conhecida da Parallax, é uma startup chamada Asas, de boletos, eu não sei se vocês ouviram falar, que é lá de Joinville. E eles têm uma startup agora que eles lançaram, que qualquer um que está aqui e tiver um investimento mínimo de 2 milhões de reais, vocês conseguem montar um banco em 15 dias. Entenderam o que eu acabei de falar? Qualquer um aí, se vocês botarem o dinheiro que está aplicado na poupança de vocês, se tiverem 2 milhões de reais, eles botam um banco white label, todo um banco, pessoal. Uma operação e tudo. Certo? É a nova startup deles. Então, eles estão investindo insanamente sobre isso. Certo? E aí, a gente está atrás de modelos para um health. O que é que a gente gera de valor para nesse laboratório de projetos? Transformação digital, porque a gente está resolvendo os problemas dos mantenedores, né? Mudança de mindset, porque a gente está colocando todo mundo, uma grande empresa como essa, convivendo com startups, né? Ou convivendo num modelo que é o não convencional dele, certo? Possibilidade de novos negócios, né? Spin-offs, etc. Está surgindo negócios desde um vice-presidente, desde um desenvolvedor, até um negócio vindo de um estagiário. Certo? Porque todo mundo está com a possibilidade de levar transformação. Né? E aí eu, pelo menos, nesse modelo de inovação, eu boto todo mundo na mesma régua. Né? E, obviamente, pessoal, se eu pegar o exemplo aqui, o Rabelo está saindo, né? Mas do Innovation Lab, a gente tem um espaço como esse, o que é que vem na cabeça de vocês? Que sentimento vem na cabeça de vocês? Bacana, bonito, confortável? Não é diferente? É parecido com o que vocês trabalham no dia a dia ou não? Quem trabalha num ambiente parecido como esse? Quem queria trabalhar num ambiente parecido como esse? Não é? Entendeu? Não estou dizendo que a gente tem que jogar videogame, jogar pembolim, etc. Mas o ambiente, ele tem uma propensão a incentivar a criatividade e incentivar a transformação, né? E aí a gente, obviamente, fazer eventos e network sobre isso, né? E como é que a gente faz isso, né? Vocês estão perguntando. A gente tem empresas mantenedoras, aquelas empresas, elas investem mensalmente para manter aquela estrutura, porque elas estão querendo o quê? Levar transformação para as empresas dela. E elas vão fazer isso de duas formas. Conectando startups, né? E levando abordagens ágeis, design thinking, etc., para a organização dela. Certo? Segundo ponto, ó. Opa. Como eu tenho aqui, como eu falei, startups, serviços, spin-offs, e eu tenho um ambiente de problemas e oportunidade. Vou dar um exemplo bem bacana. Tem um cara lá que foi fazer IME, né? O instituto lá do Exército. Ele desenvolveu um robô. Alguém aqui gosta de Star Wars? Vocês sabem o BB-8, aquele robozinho lá, redondinho e tal. Ele desenvolveu um robô daquele. E ele chegou, cara, eu desenvolvi esse robô, beleza. Mas para que você vai fazer? O que você vai fazer com esse robô? Não, eu quero que esse robô seja E, obviamente, ele fez lá, como era um protótipo, ele não fez um robô perfeito, né? Mas ele funcionava, se eu trouxesse aqui, ele roda. E ele disse, o que você quer com esse robô? Ah, eu queria que esse robô fosse um assistente pessoal. Beleza, para a sua casa, quanto é que vai custar? 5 mil reais. Você pagaria, Danielzinho? Pouco caro. Mas se eu levasse, por exemplo, a gente está fazendo isso para a Service tem um sistema de segurança eletrônica para condomínios, né, que é tirar todas as pessoas. E o que a gente está fazendo de teste? A gente pegou o mesmo robozinho, ele tem uma visão de filmagem 360, a gente joga o robozinho dentro do condomínio e ele faz o mapeamento.
A Service tem outro problema, que alguns bancos ela tem que ter segurança, principalmente quando os bancos, as agências são invadidas. E ela tem uma possibilidade de risco. Por quê, Rodrigo? Na hora que o banco é invadido, eu tenho que mandar um segurança físico lá. O segurança físico vai impedir o assalto? Talvez não. O que a gente está fazendo? Mandando um robozinho, porque eu preciso registrar aquilo. Sacou? E aí, como agora eu tenho escala, o robozinho saiu de um valor de R$5.000 por produção para 399. Sacou? A gente olhou uma resolução de problema de um cliente que consegue escalar, mas agora eu consigo atender o quê? O pessoa física. Vocês estão conectando o modelo? A gente tá aberto a isso. E isso, pessoal, vai acontecer aqui, nesse espaço. A gente nem combinou, beleza? Esses modelos é que estão acontecendo direto. Dá alguns outros exemplos aqui sobre isso. Ó. E aí a gente, obviamente, faz o Elo lá como framework para tentar olhar esses modelos. O que a gente tem feito nesse ciclo que a gente chama de impulsionamento, como eu falei para vocês? Nesses temas aqui, a Service, nesse exemplo do robozinho, a gente tinha feito um mapeamento e ela queria o quê? Tecnologias para melhorar o ambiente dele, né, e automatização nos condomínios. O que a gente fez? Pessoal, a gente está precisando de tecnologia, pessoal, a gente está precisando de tecnologia. E aí apareceu uma tecnologia que na teoria não teria nada a ver, mas na prática, como a gente está fazendo mapeamento e transformação nos clientes, a gente fez o match. Né? Alguém tem Tinder aqui? Ninguém se entrega, né, cara? Por que eu ia fazer o Tinder? Outra startup lá que está com a gente, ela tem, vocês não precisam testar, certo, meninos e meninas? Chama-se Message Match, depois dá uma olhada. Ele utiliza o Facebook, eles têm 1 milhão de usuários. Eles utilizam o Facebook para automatizar e gerar match com as pessoas de interesses específicos, né? E aí as pessoas pagam R$ 9,90 para ter superpoderes, né? Porque elas vão colocando lá os perfis dela, entendeu, Dora? E aí você vai tendo a possibilidade de encontrar pessoas parecidas com você. 1 milhão de usuários os caras têm já, né? Com cliente fora do Brasil e tal. O Facebook, inclusive, chamou eles. Aí, beleza, o que é que isso tem a ver com alguma dessas empresas? Né? Alguma dessas empresas vão vender match? Não, mas eu posso usar aquela tecnologia de inteligência, por exemplo, para fazer um chatbot, que é o que a gente está fazendo para a Service também, para automatização de atendimento. Então, todo cliente da Service hoje, caso vocês não saibam, o WhatsApp é do Facebook, né? Ele entra no WhatsApp e faz toda uma programação, abre e fecha a casa dele, tira boleto e tal, pelo WhatsApp. A tecnologia é a mesma, pessoal. O que a gente tem que fazer é olhar a tecnologia com outro olhar. Não é a tecnologia pela tecnologia. Por que a gente sabe disso? Porque a gente está entendendo dores direto dos clientes. Certo? E aí a gente vai rodar esses ciclos durante 6 meses. Né? No caso, a gente rodou 3 ciclos de 6 meses agora, que está fechando agora. O primeiro ciclo, né? Aí vocês podem estar pensando, pô, Edu, massa, robozinho e tal. Mas às vezes são melhoria de processo. Certo? São otimizações. Né? Lean Kanban aí, como diz o Rodrigão. Uma otimização de processo na Pague Menos com robotização, a gente economizou R$4 milhões e economizou 25 pessoas. Não demitiu as 25 pessoas. A gente realocou as pessoas. Porque, ó, imaginem vocês quanto precisa de processamento de notas da Pague Menos. Vocês acham que elas tiram quantas notas por dia? Deve tirar muito, né? Tinha 25 pessoas para fazer esse processamento. Hoje tem uma. Tudo utilizando RPA. RPA é tecnologia inovadora? Alguém usa RPA aqui? Não é. Mas o que é que a gente fez? O olhar de fora, olhando a oportunidade e trazendo um pouco de inovação. Na teoria, se eu estivesse na academia, isso não seria inovação. Na prática, está trazendo resultado. Sacou? Inovação para a gente é trazer resultado. Né? E impactar as pessoas, a gente pegou as 24 pessoas e foi colocar elas para fazer outras coisas, que fazem mais sentido. Mas isso, Edu, se eu só fizer isso, quer dizer, se eu abrir um lab e as startups estão aí? Não. A gente tem que começar a fomentar. Algum de vocês aqui empreende? Fora o Rodrigão, empreende em quê? Cowork. Por que alguém te ajudou quando tu foi empreender no Cowork? O Sebrae, pô. Olha o spoiler aí, Dora. Mas assim, o teu não foi sincero porque na teoria é difícil, ninguém está a fim de ajudar.
E o que a gente foi fazer? De novo, não sendo romântico. A gente disse, cara, talvez, olhando o Ceará, pode olhar outro lugar, tem diamantes brutos, tem pessoas querendo empreender, mas não sabem como, né? O robozinho, pessoal, onde é que ele foi desenvolvido? Num programa de pré-aceleração que a gente abriu. A gente abriu lá para as pessoas dizendo, cara, eu quero soluções, né? Se vocês querem empreender em uma dessas 5 linhas, eu quero ajudar vocês a empreender nisso, né? E aí ajudou em ciclos curtos de ideação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Ó. Bem operacional, como eu disse, ó, cara, como fazer, ó. Gerou, a gente fez o Despo Play, o nome do evento, né? O Despo Play é o seguinte, porque todo mundo, às vezes tem uma ideia bacanuda, né? Massa e tal. Cara, Despo Play aqui, vem fazer. Né? Então a gente fez um evento de um dia e pouco, onde as pessoas tiram a ideia da cabeça, né? E colocam num papel. Diz, cara, a minha ideia é essa, a gente valida e faz sentido. E aí a gente faz ciclos de 3 meses, ó. Estruturando a ideia, validando, desenhando e tal, até entendendo se aquilo faz sentido. E aí a gente transforma aquilo num produto, certo? Que aquele produto ele pode só atender uma dor de um cliente ou ele pode virar um negócio. Dos dois lados, por exemplo, no teu exemplo lá que tu quer empreender, se o teu produto só virar um produto de fato e um cliente comprar, ok, tu ganhou dinheiro, né? Se virar um negócio, aquele cliente pode ter sócio. Como na estrutura, lembra lá do ecossistema? Lembra lá do ecossistema? Tem o quê? Investimento anjo. Está precisando de grana? Show me the money. A gente pode entrar como sócio de vocês. A gente não, né? Eles, né? Eu não tenho dinheiro nem, né? Para pagar os meus boletos. O que a gente tem que estruturação para isso? Que talvez foi o pulo do gato, pessoal. Quando a gente está falando de inovação, as pessoas acham que a gente tem que sair fazendo de qualquer forma, é tudo bacanudo e tal. O pulo do gato faz a gente ter estruturado minimamente o modelo de governança. Né, Dani? Olha aí. Mas, obviamente, não tem nada a ver com IT nem COVID, né? Tem a ver com, vamos acordar o jogo, porque quando a gente está falando de investimento, pessoal, capital de risco no Brasil ainda tem, mas tem pouco. E o que tem, os caras têm, não é só eu vim aqui apresentar um pitch de uma ideia, eu preciso estruturar, etc. Eu não sei se vocês sabem, né, a Dora talvez saiba que é do Sebrae, fizeram uma pesquisa do perfil médio do empreendedor inovador brasileiro. Vocês acham que eles têm 38 anos ou 21 anos? Quem é que acha que tem 21 anos? Quem é que acha que ele tem 38 anos? Tem 38 anos, tem MBA, fala algumas línguas e tal. Não tem nenhuma criança, pessoal. Esse cara do IME lá que ele se formou, ele foi responsável por quase todos os projetos de mapeamento de IPTU do Brasil. Né? Então ele era engenheiro cartográfico, ele entendia muito sobre os modelos, e aí depois que ele começou a empreender. Não tem nenhuma criança quando a gente está falando desse modelo. E a gente criou uma estrutura de modelo corporativo para tentar atender isso, né? E aí, obviamente, estruturar uma estrutura física, eu vou mostrar para vocês, ó, né? Aí, isso daqui eu fui contra, certo? Vocês sabem o que é isso daqui, né? Ó? Escorregador. Se tivesse um escorregador aqui, quem iria escorregar? Só o Danielzinho, pô. Não, vocês, ó. O que acontece, pessoal, para a gente criar ambientes desses de inovação, eles têm que ser confortáveis e tal, arejados, mas não necessariamente ser bacanudos, sacou? A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui, tu montou um cowork, né? Ó. Um cowork eu dou uma estrutura mínima. E aí, na prática, isso não saiu do papel, né? O escorregador saiu do papel, né? E a mesa de bolinha lá, quando a gente foi aprovar com os mantenedores, eles, cara, isso vai atrapalhar mais a galera. E atrapalha de fato, certo? Não que a gente não tenha uma condição, porque só para vocês terem uma ideia, como é difícil fazer projeto de transformação, esse prédio aí, ele era o prédio da Bolsa de Valores Regional, certo? Se eu chegar do jeito que eu estou aqui, eu não consigo entrar. Eu não consegui entrar no primeiro dia. A gente foi fazer as reuniões de startup, ficou esperando lá dentro e ninguém chegava, né? Aí eu ligando para a startup, onde é que vocês estão? A gente está aqui na porta. Por quê? Todo mundo chegou de bermuda e o segurança não deixou entrar. Sacou? Como todo mundo tem que mudar o modelo mental, então assim, não dá, cara. Na framework, sexta-feira é bermuda day. Então assim, a gente não conseguia entrar para trabalhar, cara. Então teve que mudar todo o modelo para poder
começar a operar isso. Mas o espaço ficou legal, ó. Isso daqui é só as fotos, porque como não tenho ainda as fotos profissionais, eu não posso divulgar. Mas o espaço já está aí, se vocês entrarem depois nina.ventures lá, já está funcional e tal, certo? Tem um espaçozinho de colaboração, ó, bicicletário para galera ir de bike e tal, né? Certo? Ó, cervejinha aqui, cervejinha depois das 5 horas, certo? Depois das 5 horas, não toda hora, um ambiente bacana e tal. Certo? A gente está rodando alguns eventos, ó. Todo mês tem eventos lá de conexão, de negócio. A gente tem evento de investimento, então os caras têm ideias, tem projetos de negócio que estão rodando, né? Que a gente chama que ele já está no modelo de escalar. Tem investimento, a gente está analisando já 3 startups para investir e tal, para levar transformação para essas organizações. E aí, só para ir fechar, né, o que a gente traz de benefício para quem está participando desse modelo? Ó? Auxílio no processo de inovação e transformação do negócio, não é? Por quê? Se eu pegar Pague Menos, pessoal, 1.200 lojas, 25 mil funcionários, ela vai mudar de um dia para o outro? Não vai. Mas se eu começar algumas pequenas jornadas, principalmente fora daqui, ela vai conseguir mudar. Bonés tem quantos funcionários, Danielzinho? 1.000 funcionários, né? Então deve ser do tamanho do BMG. O BMG tem 1.000 e pouco. O BMG agora a gente está com uma proposta, o BMG está investindo em startup, pessoal, 100 milhões de reais por ano. Certo? E é um banco tradicional. Certo? E é um banco tradicional. Segundo ponto, ó, trazer visão de mercado e de oportunidades. Né? Possibilidade de negócio com os outros mantenedores. A gente criou uma rede de negócio. Então, de repente, a Lauto, como operador logístico, ela consegue atender um problema da service, entendeu? De entrega. A Service agora está com um modelo que a gente criou gamificado. Eles têm 2.000 vendedores, não é? E os 2.000 vendedores, eles ganhavam um X dinheiro, para a gente não falar em dinheiro, beleza? E aí o que a gente pensou? A gente transformou os 2.000 empreendedores, ou 2.000 vendedores em 2.000 empreendedores. Criou uma estrutura de negócio. Se ele quiser, ele tem um modelo físico, onde o fixo dele, que era X dinheiro, agora vão ser 3X dinheiros. E onde a possibilidade de ganho dele real, né, que a gente gamificou isso, né, que era X dinheiro mais 2 dinheiros, vão virar 9 dinheiros. E só fazendo uma relação, X dinheiro não é R$1.000 não, é um pouco a mais. Beleza? Para um cara que está vendendo, pessoal, não é, ele tem minimamente só o ensino médio, ele não tem uma qualificação, mas ele está usando a mecânica e a gente está usando a estruturação de negócio, certo? Por trás. Prospecção de startups para parcerias e negócio e abordagem inovadora com foco em resultado do negócio, certo? E aí, ó, só para fechar, né, como eu disse que queria mostrar para vocês mais como do que o quê, né, que eu acho que talvez seja mais efetivo, algum desses clientes a gente vem fazendo isso. Esse cliente específico, ó, é um projeto que a gente começou em 13 de setembro de 2019 e eles são a maior empresa de energia do mundo. E eles tinham várias dificuldades de crescimento, né? E os primeiros resultados a gente começou a entregar quinta-feira agora. Eles tinham um ciclo de processo de contratação, pessoal, de 6 meses. Entendeu? 6 meses para a gente contratar e fazer negócio. Se eu for chegar para uma startup e contratar em 6 meses, hein, Dora, ela morre. Né? A gente está contratando em 10 dias. E o ciclo de projeto de entrega de resultados em 3 meses. Né? E isso, de uma maneira geral, surpreende as pessoas, mas ninguém está fazendo isso com mágica. É trabalho duro, é porrada todo dia, porrada no bom sentido, né, pessoal? É discussão e tal, não porrada de briga. Mas é a gente utilizando gestão para fazer isso e trazendo as pessoas para o centro. Beleza? Acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Abrir meu coração para vocês. Mais aplausos para esse cara, gente. E agora, não vai embora. A gente tem uma lembrancinha para você levar de recordação daqui de Sergipe, certo? Cachaça seria uma boa, né? Mas, vem para cá. Sim, vamos abrir aqui para o diálogo. Alguém quer fazer alguma pergunta?